Olha, já pega o seu café, já pega a sua coca, a sua água, seja lá o que for, vai tomar seu banho, lavar a sua louça e deixa o vídeo rolando, porque hoje o assunto vai fazer você mudar a sua mentalidade de pobre para uma mentalidade próspera, para uma mentalidade de abundância, fazendo literalmente o dinheiro entrar na sua vida. E olha só, pode parecer papo de gente rica, de gente que nunca passou por perrengue, mas tira essa ideia da sua cabeça, porque quem tá falando aqui hoje sou eu, uma ex-endividada que parcelava até o miojo no mercado, parcelava as compras do mês, passava o cartão na maquininha, ficava no vermelho todo mês, pedia dinheiro emprestado todo santo mês. E hoje, eu e o Bruno, a gente não é milionário, a gente não é rico, não. A gente é um casal em busca de sonhos, em busca de realizar nossas metas, nossos propósitos, com humildade, pé no chão. E a gente resolveu fazer esse vídeo justamente porque lá no passado a gente ficava se perguntando: por que os ricos fizeram para se tornarem ricos? E assim, infelizmente, a gente teve que aprender com a vida, né? E a gente chegou à conclusão, depois de muito estudo, depois de muita porrada da vida, depois de muitos questionamentos, a gente entendeu que a base de tudo é a nossa mentalidade. Depois que a gente entendeu isso, eu e o Bruno, a gente nunca mais ficou sem dinheiro. Eu, principalmente, que vivia no vermelho, vivia desesperada todo mês, tendo que pedir dinheiro emprestado, tendo que passar o cartão na maquininha. Eu nunca mais fiquei sem dinheiro. E isso é extraordinário, porque eu me via numa situação que eu achava que eu não ia sair mais daquilo. Eu não via luz no fim do túnel. E eu não canso de dizer isso aqui pra você. Porque eu preciso que você se encoraje, porque a gente acha mesmo que não tem mais jeito. Que a nossa situação não tem mais jeito. Mas tem, e eu tô aqui de prova, pra te provar isso. E olha, já tem mais ou menos assim uns 3 anos que eu mudei a minha mentalidade. Eu fui mudando, né, aos pouquinhos, até hoje eu tô em aprendizado. Eu tô aqui passando a minha experiência, a minha vivência, tudo que eu aprendi até hoje dentro desses 3 anos, pra poder ajudar pessoas que também estão na mesma situação que eu tava lá atrás. Eu acho super importante a gente se ajudar. E dentro desses 3 anos, conforme eu fui mudando a minha mentalidade, as coisas foram fluindo na minha vida. Assim, ó, num piscar de olhos. E a primeira coisa que eu precisei entender e aprender foi que a gente romantiza a pobreza. Essa é a verdade. A gente romantiza demais a pobreza. Para pra pensar, eu vou te dar alguns exemplos. Eu duvido que você nunca escutou alguém lá da sua família, ou seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, falando que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não dá em árvore, que ser pobre é ser honesto, que gente rica não presta, que gente rica é snob. Eu duvido que você nunca escutou isso. E agora eu vou te falar uma frase que eu duvido você não ter escutado também. A frase é assim: eu prefiro ser pobre e feliz do que ter dinheiro e ser infeliz. Olha, me desculpa, mas essa frase é uma baita de uma mentira que inventaram pra gente acreditar, pra gente se conformar com a pobreza. E olha que eu descobri isso tem pouco tempo, tá, gente? Tem mais ou menos uns 3 anos que eu descobri que isso é uma baita de uma mentira. Porque nesses 3 anos aí que eu mudei a minha mentalidade, a minha vida mudou da água pro vinho. Porque na minha cabeça eu achava que rico não era humilde, que rico era snob, soberba, nariz em pé. Eu pensava que rico era pão duro, por isso que tinha dinheiro. E aí eu comecei a mudar esses meus pensamentos, porque eu entendi que eu não posso odiar o rico. Eu não posso odiar a pessoa que tem dinheiro, cara. Eu tenho que descobrir o que ela fez para se tornar rico. Porque, infelizmente, a gente não pode generalizar, gente. Vai ter pobre snob, vai ter rico snob, vai ter rico legal, vai ter pobre legal. E assim por diante, a vida é assim. Só que o problema é que o pobre romantiza a pobreza, acha legal, acha normal. E não é normal, não é legal, é horrível. É horrível não ter dinheiro para nada. É horrível viver endividado. É horrível, é horrível. E aí tem gente que vira e fala: ah, dinheiro não traz felicidade. Mas a falta dele traz tristeza. A falta dele faz você ficar ansioso. A falta dele faz você ficar com depressão. Eu sei que o dinheiro, ele não traz a felicidade em si. Ele não faz milagre, né? Mas ele faz com que a nossa vida, com que a gente tenha liberdade de escolha, com que a gente tenha liberdade para poder fazer as coisas que a gente quer, na hora que a gente quiser.
Porque é um saco. É um saco você querer comprar um remédio e não ter dinheiro. Você querer comprar um lanche no final de semana e não ter dinheiro. Ai, quantas vezes eu passei por isso. Só de lembrar me dá arrepio. Mas aí, se você tiver questões internas que precisam ser curadas, cuidadas, o dinheiro pode vir pra você que ele não vai ficar. Não adianta. Ele, puf, evapora. Por isso que muitas pessoas que têm dinheiro têm depressão, têm ansiedade, têm um monte de problema. Mas falando agora assim no geralzão, tá? Vamos falar no geral. O dinheiro, ele resolve quase 100% dos nossos problemas. Para e pensa. A gente se estressa por quê? A gente vai trabalhar estressado por quê? A gente volta do trabalho estressado por quê? Por quê? A gente só fala em dívida, em conta, em cartão para pagar. Não dá pra eu sair, não tenho roupa, não tenho dinheiro pra comprar roupa, não tenho isso, não tenho aquilo. Nossa, gente, para pensar. E aí entra uma outra questão. A bendita da questão que quanto mais você tem medo, quanto mais você fica falando ali que não tem dinheiro pra nada, parece que mais a escassez gruda assim, sabe? Impregna. E não sai, não larga mais, porque, olha, tudo que a gente foca aumenta, gente. Isso é um fato. Se todo dia você acorda falando: ai, Deus, eu não tenho dinheiro pra nada. Ai, Deus, eu vou ficar sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Adivinha o que vai acontecer? O universo vai conspirar a isso que você está falando. O universo vai te entregar situações que fazem você ficar sem dinheiro. Isso é um fato. E aí, eu sentei e comecei a me questionar as minhas crenças. Eu parei e perguntei, por que a minha vida financeira tá desse jeito? E a resposta tava na minha cara assim, escancarado. Você está fazendo as mesmas coisas de sempre. Você está com as mesmas crenças na sua cabeça. Você tem a mesma opinião. Você não muda, você não evolui. Se você parar para pensar, você nunca parou para mudar algum hábito seu, para mudar algum tipo de pensamento. Se você chegou a fazer isso, foi por alguns dias só. E olha, quem não tem paciência não vai sair dessa situação. Porque é um passinho de formiguinha, assim, pum, 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 dia após dia. De pouquinho em pouquinho, com paciência, com resiliência. E eu não tenho essa paciência toda do mundo não, tá, gente? Tenho não, mas a gente tá junto nessa. E olha, quando as coisas mudaram mesmo na minha vida foi quando eu comecei a mudar os meus hábitos. Porque fazendo isso, a gente vai estar reprogramando a nossa mente, tá? Porque a gente vai estar mostrando para nossa mente, vou explicar aqui de um jeito que vocês entendam, tá? Quando eu comecei a mudar os meus pensamentozinhos, quando eu comecei a mudar os meus hábitos, a minha mente, a partir daí, entende, opa, tem uma parada nova vindo aí. Tem um negócio novo vindo aí. E conforme você for fazendo aquilo todos os dias, a sua mente começa a reprogramar para aquilo que você está fazendo todos os dias. A nossa mente, ela gosta de poupar energia. Então, o que for mais fácil para ela é o que ela vai fazer. Então, como você está fazendo aquilo todos os dias, a nossa mente entende que é aquilo que é. É aquilo que tem que ser. E eu achava isso tudo uma baboseira. Eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça que mudar pensamento ia mudar alguma coisa, ia adiantar alguma coisa. Mas aí, cara, quando você não aguenta mais uma situação, não digo só financeira, qualquer situação na nossa vida, a gente tenta de tudo, pelo menos eu. E eu não aguentava mais aquela situação, gente. Eu não aguentava mais viver daquela forma. E eu falei, quer saber? Vamos tentar, né? Já que a gente nunca tentou, vamos tentar mudar o pensamento. E foi o que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz. E por isso que eu tô passando isso aqui pra você. Porque eu quero que a sua vida prospere da mesma forma que a minha prosperou e prospera até hoje. Graças a Deus. E aí, como é que você faz isso? Como é que você reprograma a sua mente? Eu não sou perfeita não, hein, gente? Até hoje eu também tenho uns pensamentozinhos aí maluco. Não sou perfeita. Mas toda vez que vem esse tipo de pensamento, eu já bloqueio. Eu já coloco outro pensamento de abundância em cima desse pensamento aí de escassez. E isso que é reprogramar a mente. Quando você estiver pensando, ai, tô sem dinheiro. Aí você pensa, poxa, o que eu posso estar fazendo de diferente para resolver esse meu problema? Olha a diferença. Vai adiantar alguma coisa você falar, ai, não tenho dinheiro para nada. Ai, coquinha gostosa. Ai, não tenho dinheiro para nada. Ai,
não tem dinheiro pra comprar roupa. Olha isso, olha isso. Só de falar, você já começa a atrair isso pra sua vida. E aí, quando você pensar nesse tipo de coisa, lembra, pô, a Carol falou pra eu colocar um pensamento de abundância em cima desse pensamento de escassez. Então, o que adianta eu ficar reclamando, choramingando? Eu tenho que resolver o meu problema. O que eu posso fazer para estar resolvendo esse meu problema? Para eu não ficar mais choramingando. E isso serve para tudo na vida, tá, gente? Não só para finanças. Serve para qualquer tipo de pensamento negativo que vier na sua cabeça. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo fora do dinheiro, né? Eu, por exemplo, eu tenho problemas seríssimos com a morte do meu pai, o falecimento do meu pai. Já vão fazer 8 anos, mas eu ainda não consegui superar. Por mais desenvolvimento que eu faça, eu não consigo superar ainda a morte do meu pai. Consigo falar tranquilamente, mas tem certas questões, tem certas coisas, situações no dia a dia que me mostra que eu não consegui superar ainda. E aí, conforme esses pensamentos negativos referente ao falecimento do meu pai vem na minha cabeça, eu já rebato. Eu já rebato com um pensamento bom. Eu já faço outra coisa, eu já mudo, já saio daquela trama toda que estava me sugando, entendeu? Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, veio uma cena na minha cabeça, né? Vamos supor. Eu já vou fazer outra coisa. Ih, já caço outra coisa pra fazer, porque isso aí vai ocupar essa cena que tava na minha cabeça. Entendeu? Então, gente, a sua vida hoje é resultado do que você fez ontem, lá atrás. Resultado das suas crenças, dos seus pensamentos e dos seus hábitos. Tudo que você faz hoje deixa um lastro no passado. Então, se você faz algo bom hoje, você vai deixar um lastro bom no passado. Se você faz algo ruim hoje, você vai deixar um lastro ruim no passado. E para você tirar aquele lastro ruim do seu passado, você precisa fazer coisas boas hoje, para ir deixando coisas boas no passado e vir coisas boas no futuro. E outra coisa que me ajudou muito foi a questão da gratidão, né? Mas não é gratidão da boca para fora, tá? Esses dias eu tava conversando com a minha mãe, aí eu falei assim, pô, esse ano, uma das minhas metas era me aproximar mais de Jesus, de Deus. E eu gosto muito de ir na igreja, né? Igreja evangélica, igreja católica, não importa. Eu gosto mais da evangélica. Mas não vamos discutir religião aqui, né? Mas vamos lá. Eu queria ficar mais perto de Deus, de Jesus. E eu não estava sentindo isso na minha vida. Ainda estou em processo, tá? E eu sei como o pensamento e as palavras têm poder. E todo dia eu tinha o hábito de agradecer a Deus pela minha vida, pelo meu trabalho, pela vida dos meus familiares, dos meus amigos. E ficava conversando, né? Só que eu comecei a sentir que estava saindo só assim, automático da boca, sabe? Não estava vindo da alma, do peito. Eu falei, pera, eu preciso me conectar mais com Deus, eu preciso me conectar mais com Jesus. E eu ainda estou nesse processo, porque eu sinto que na igreja eu consigo me conectar mais, sabe? Com a presença dele. Eu consigo... Não fica aquela coisa automática, sabe? Do dia a dia. E aí, antigamente, eu ficava falando, meu Deus, eu não aguento mais receber um salário mínimo. Ai, essa casa apertada, pequena. Ai, Deus, eu não tenho roupa. E aí eu comecei a mudar isso. Eu falei, cara, eu preciso ser grata pelo que eu tenho hoje. Hoje eu tenho o quê? Eu moro de aluguel? Isso na época. Eu moro de aluguel? Show de bola. Graças a Deus eu tenho um trabalho e eu consigo pagar o meu aluguel. Porque tem muita gente que não consegue. Poxa, tenho problema de saúde? Não tenho. Graças a Deus eu não tenho. Gratidão por não ter problema de saúde. Por nunca faltar comida dentro da minha casa. Porque a gratidão, gente, não é você ser conformado. É você ser inteligente emocionalmente. Até porque quando você foca na falta de dinheiro ou na falta de qualquer coisa, aquilo vai faltar. Agora, quando você foca no que você tem hoje, eu sou grata por esse copo. Eu sou grata por esse microfone. Eu sou grata por esse óculos. Você começa a atrair mais coisas boas para sua vida. O universo entende que você pode e consegue receber mais. E aí foi nessa época, gente, que eu e o Bruno a gente começou a aplicar essas afirmações na nossa vida. O Bruno, ele sempre foi mais resiliente do que eu, sabe? Eu sempre fui muito pessimista, negativa, reclamona. Ele não.
Mas ele começou a aplicar também essas afirmações, porque ele não falava, sabe? Ele não colocava pra fora, não internalizava também. E aí a gente começou, né? Eu tenho uma mente próspera, eu sou uma pessoa próspera, o dinheiro ele vem pra mim com facilidade. Eu sou grata por todas as oportunidades financeiras que chegaram até mim até hoje. E antes que alguém diga, Carol, ficar falando frase bonita não vai trazer dinheiro. Gente, não é isso que eu tô falando, né? Eu tô falando do seu estado emocional que muda. Porque quando você muda o seu estado emocional, você tá mudando a sua frequência. As suas atitudes vão mudar também. E aí a sua coragem começa a aumentar, o medo vai pra casa do... Você começa a ter disposição pra trabalhar, pra fazer uma academia. E olha, se você parar pra pensar, tudo que você tem hoje aí, na sua vida, você pediu lá atrás. Isso é um fato. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho hoje. Tudo, tudo, tudo. Eu tava falando até com o Bruno esses dias. Há 1 ano atrás, eu tava reclamando que eu queria ir pra minha casa. Eu morava com a minha sogra. Nada contra a minha sogra, eu amo a minha sogra. Mas a gente quer o nosso cantinho. E eu pedi tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. E hoje eu tô aqui na minha casa. Feliz da vida. Grata por isso. Só que tem vezes que a gente esquece. E é por isso que a gente tem que estar aqui sempre se ajudando e lembrando desse tipo de situação. Então não tenha dúvidas do que você pede hoje, você vai ter no futuro. Mas não adianta você ficar parado também só falando e esperando cair do céu, porque isso não existe. Você também precisa agir. É aquela famosa frase que eu sempre falo. Todo dia é uma oportunidade para a gente fazer as coisas diferentes. Para fazermos as coisas diferentes. Todo dia é uma oportunidade. Todo dia você tem a oportunidade de fazer diferente. Grava essa frase na sua cabeça. Todo dia você tem uma oportunidade, uma não, várias, né? Mas vamos dizer por conta de um dia, né? Todo dia você tem uma oportunidade para fazer diferente, para mudar algo na sua vida. Essa frase é genial. Cara, hoje eu tenho a casa que eu pedi a Deus, um marido maravilhoso, que eu pedi tanto a Deus também. Bruno conquistou o carrinho dele, que ele pediu tanto a Deus também. A nossa casa, a casa da mãe dele, lá onde a gente morava, ele reformou ela todinha. Era o sonho do pai dele. Ele realizou. Depois de quase 8 anos, eu consegui finalizar a minha faculdade de administração. Hoje eu sou formada em bacharel em administração. Eu sou formada, me dá até vontade de chorar quando eu falo isso, porque eu tranquei a minha faculdade logo depois que meu pai faleceu. Ó, Vê, eu já tô com vontade de chorar por uma situação que eu falei sobre a morte do meu pai, sabe? Mas hoje eu sou formada, era um sonho meu e eu tive que trancar minha faculdade, eu tinha perdido as esperanças, mas eu voltei e retornei com toda a ajuda do Bruno, que ele ficou em cima de mim. Ele também começou a fazer faculdade de gestão financeira, que ele achava que fazer faculdade era baboseira, mas aí ele entendeu que não, faculdade é sim uma forma da gente adquirir conhecimento, é muito bom para todos nós, tá? E eu finalizei a minha faculdade e eu sou muito grata, eu sou muito feliz por isso. E já quero fazer outra. Outra coisa, eu tinha um vício de fumar cigarro. E eu fiz uma promessa que quando eu entrasse aqui em casa, quando eu me mudasse, eu ia parar de fumar. E eu parei de fumar. E todos os meus problemas de saúde sumiram. A minha geladeira é farta, a minha casa é farta. E fora o tanto de coisa que a gente pede e a gente realiza, só que a gente esquece. E se você parar para fazer essa reflexão, você vai ver que o que você vive hoje, você pediu lá atrás. E se a gente não for grato hoje pelo que a gente tem, a gente não vai conseguir alcançar nada. Toda vez que a gente alcançar um objetivo, um propósito, a gente nunca vai estar satisfeito. Então a gente precisa ser grato, viver o presente, viver o processo, por mais dolorido que seja, doloroso que seja. A gente tem que viver o processo. Sem reclamar, de vez em quando. Olha, quem me conhece sabe. Eu passei a minha vida inteira, passo até hoje, tentando emagrecer. E as pessoas falavam assim pra mim, você tenta e nunca consegue. Já fez dieta 300 vezes e nunca consegue emagrecer. Emagrece e volta tudo de novo. Mas sabe o que eu sempre disse pra mim, tudo na minha vida, gente? Tudo. Eu nunca vou desistir de mim e das coisas que eu sonho. Eu sou aquela famosa brasileira. Eu tento. Até conseguir. Eu não desisto. Nunca. E é por isso que eu sei que a minha hora vai chegar. O meu resultado, o meu tanquinho vai chegar. Eu tenho certeza. E com dinheiro é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu falei pro Bruno assim, Bruno, a gente vai ficar milionário em 2027. 2027 a gente vai ficar milionário. E toda hora eu falo isso. E eu vou voltar aqui.
Em 2027, eu vou voltar aqui e vou falar, eu fiquei milionária, gente. E vou provar pra vocês como é a lei da atração. Como tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a gente atrai. Outra coisa importante, gente, o papo tá bom, né? Outra coisa importante na nossa vida são as nossas inspirações. Se você puder pegar a sua rede social, eu sei que é difícil, mas se você puder pegar a sua rede social e fazer uma limpazinha assim, ó, vai ser perfeito. Pra que você fica seguindo página de fofoca? Não, se você for olhar aí, você tem um monte de página de fofoca. Um monte. Uma só basta, né, gente? Pelo amor de Deus. Tu entra no Instagram, é só fofoca, fofoca dos outros, fofoca dos outros. Isso não vai trazer dinheiro pra tu, não. Não vai. E aí você precisa começar a seguir pessoas que vão agregar na sua vida, que vão fazer da sua vida melhor. Pessoas que falam de dinheiro, de prosperidade, de abundância, coisas boas. Isso sim você tem que ter nas suas redes sociais. De vez em quando, olhar uma fofoquinha ou outra, tudo bem. Mas direto, o meu Instagram era assim. E ainda, só que como eu uso mais o do Casal Invest, aí raramente eu só olho assim, por alto, o meu pessoal, aí já volto pro do Casal Invest. Aí tô fazendo isso, tô ficando mais no Instagram do Casal Invest. Tô usando mais Instagram pro meu profissional. Outra coisa maravilhosa é livro. Tem nenhum livro aqui para mostrar para vocês. Uma outra coisa, eu sempre amei livros. Desde pequena, não é de agora, não foi de agora. Antes mesmo, até desde criança, quando eu era ferrada financeiramente, eu sempre gostei de ler, mas nesse período assim de adolescente, tal, eu dei uma parada. E aí eu voltei, retornei, depois que eu comecei a mudar minha mentalidade. Nossa, é uma delícia ler, eu amo ler. Eu ainda quero ter assim uma estante cheia de livro na minha casa. Então, se você puder, leia livros, gente. Leia livros. Eu vou deixar alguns livros que eu acho interessantes para você estar lendo, eu vou deixar aqui na descrição. Depois você dá uma olhadinha. Não custa nada, não custa. Antes de dormir assim, ó, deixa o livro na sua cabeceira, pega e tum. Na hora do almoço, no trabalho, eu lia na hora do almoço. Antes de dormir, quase não lia. Mas na hora do almoço, eu levava o meu livrinho e lia. Nem que seja uma página. Eu lia. É muito bom. É bom você estar assistindo também vídeos como esse que você está assistindo agora. Desse tipo. Que te encoraja, que te motiva. Que você vê outras pessoas que também já passaram por esse tipo de situação. Dicas, experiências para você poder se transformar, para você mudar a sua vida, transformar a sua vida. E a mente de quem vive assim na escassez é terrível, porque eu já vivi assim. A gente só fica pensando no boleto que tem para pagar, a gente não dorme direito. A gente fica desesperado achando que nunca vai conseguir sair desse tipo de situação. Mas você precisa aprender a colocar esses problemas de lado um pouquinho. Eu sei que a gente não vai deixar de lado 100%, mas parar de focar quase mais de 50% em problemas, em boletos, em dívidas. Começa a colocar a sua energia nas coisas que você quer realizar, nas coisas que você quer para sua vida. Então, finge que já tem dinheiro. Claro que você não vai pegar o seu dinheiro e vai ficar esbanjando por aí achando que tem dinheiro. Não é isso que eu tô falando. Sente que você tem dinheiro, entendeu? Finge que você é próspera, rica, tem dinheiro para tudo. Eu tenho dinheiro pra tudo, entendeu? É só a forma de pensar, só a forma de falar. Porque você fazendo isso, você vai estar enganando seu cérebro todo dia. Todo dia. Daqui a pouco seu cérebro vai entender que você é rico, que você é próspero em todos os sentidos da sua vida. Até que isso se confirme realmente. E antes da gente fechar esse vídeo aqui, eu quero que você lembre sempre dessa frase que eu vou falar aqui agora pra você. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar tentando. Você não precisa ser perfeito. Escuta. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar tentando. Porque foi assim que eu construí a minha vida. Foi assim que eu saí da pobreza. Foi assim que até hoje não falta dinheiro na minha carteira, na minha conta. E é assim que você também vai sair. Eu espero de coração, do fundo do meu coração, que você leve essas dicas para sua vida e comece a agir, comece a transformar a sua vida. Comece a praticar tudo isso que eu falei aqui para você agora. Eu desejo que a sua vida seja muito, mas muito próspera, com muita abundância, muita riqueza, muita saúde e que você consiga realizar todos, mas todos os seus sonhos. Então é isso, minha gente.
Um grande beijo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui na tela para você assistir e a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Um beijo e a gente se vê lá.